Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11. A partir do versículo de número 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, enfim. Pula agora para mim, por favor, para o versículo de número 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Pai querido, continua falando conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre fé esta noite. Talvez você me diga: pastor, eu já conheço sobre o assunto fé. O importante não é conhecer, o importante é viver. Eu vou ilustrar contando algo que aconteceu conosco em meados do ano de 98, 99. A nossa igreja era na Vila Aparecida e eu pregaria naquela noite sobre fé. E quando eu estou fazendo a introdução, um dos nossos diáconos saiu fora do prédio. E graças a Deus, porque nós temos sempre irmãos cheios do Espírito Santo, e ele saiu atrás desta pessoa e perguntou para ele: escuta, por que é que você saiu do culto? Ele falou: eu já ouvi esse assunto sobre fé, eu já conheço a palavra sobre fé. Aí esse diácono, cheio do Espírito Santo, disse para ele assim: do que você conhece, o quanto é que você já vive? Ele disse: já entendi tudo, estou voltando para dentro da igreja. A primeira coisa que você precisa entender quando a palavra é ministrada é que a palavra de Deus é como se fosse pão. Você come pão quase que todos os dias e você não enjoa de comer pão. O brasileiro, quando ele acorda, ele costuma tomar um copo de café com leite, com pão com manteiga. Ele toma o seu café de manhã, ele toma o seu café à tarde. Então, a palavra de Deus é como se fosse um pão, que nós precisamos comer também todos os dias, e não podemos nos enjoar de comer este pão. Jesus disse certa vez que ele era o pão da vida. Aquele que comer deste pão não terá mais fome. Nós precisamos nos alimentar daquilo que é do Espírito, daquilo que é do alto. Nós costumamos receber uma gama muito grande de informações daquilo que é da terra, e muitas vezes estas informações acabam minando a nossa fé, porque a fé, na verdade, se trata de algo divino. Nós pensamos que fé é algo produzido pelo homem.
quando na verdade a fé genuína, a fé legítima e a fé verdadeira, ela é produzida por Deus, através da sua palavra, revelada pelo Espírito Santo. Guarda isso que eu vou te falar. A fé então não é algo fabricado pelo homem, é algo produzido por Deus. Não se trata então apenas de uma crença, não se trata apenas de uma religião, se trata de algo liberado por Deus, através da sua palavra revelada pelo seu Espírito Santo. Quando nós vemos os dons nomeados por Paulo, nós vemos lá que existe um dom chamado dom da fé. O dom da fé nada mais é do que a fé de Deus emprestada a você, para que você possa viver o seu milagre. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Esta é a grande questão. Você pode ser frequentador de igreja e ter uma fé raquítica, uma fé pequena, atrofiada. Você precisa de cura para que a sua fé possa produzir em você os frutos de Deus. Tem muita coisa que você não recebe porque você não acredita que é para você. Tem muita coisa que você não vive porque você não acredita que é para você. Então, o que é fé? Resumidamente, fé é conhecimento da palavra de Deus. Vamos dizer isso? Fé é conhecimento da palavra de Deus. Vocês se lembram de Mateus 4 e Lucas 4, quando da tentação de Jesus no deserto? Vocês se lembram que diz a Bíblia que Jesus foi levado ao deserto para jejuar durante 40 dias. E nós encontramos ali algo interessante, que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, a sua fé seria provada naquele episódio. Uma coisa que passa desapercebido é que diz assim, que ele foi levado para o deserto cheio do Espírito Santo. Uma revelação para você. Geralmente aqueles que estão vazios do Espírito Santo não conseguem manifestar esta fé. Ele diz que crê. E fé é mais do que você fechar bem os olhos, cerrar os punhos, bater o pé, ou ter algum tipo de manifestação. Muitas vezes a fé é silenciosa. Muitas vezes a fé é desenvolvida no anonimato. Você cresce em Deus quando você tem uma vida de oração, de jejum, leitura da palavra. Você precisa ser alguém que tem um compromisso com a sua igreja, porque você é formado na sua igreja. A igreja é a escola do crente. É aqui que você aprende a crescer em Deus. Você pode ir para qualquer lugar, de certa forma, tentar anestesiar a sua alma, mas somente na igreja você recebe uma palavra do céu para desenvolver a sua fé. E Deus quer que você cresça nele. A palavra diz que o justo viverá da fé. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, se tornou o que eu era, para que eu me tornasse o que ele é, filho de Deus, filha de Deus. E quando você aprende sobre fé, você vai entender que é uma matéria empolgante. O que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé, porque fé esgota-se. Sabia disso? Por isso que devemos nos renovar dia a dia. Lembra de um carro?
Para ele andar é necessário ter combustível. Se não tem combustível, o carro para. O crente precisa de fé, porque sem fé ele para. Quando eu converso com alguém e a pessoa está pessimista, negativa, derrotista, ela está perdendo a identidade de Cristo Jesus na vida dela por conta da falta de fé. Então você precisa trabalhar a tua comunhão com Ele, porque fé vem através deste relacionamento íntimo, particular e profundo. Aquele que não tem e não dá tempo para Deus, a fé é rasa, a fé é superficial. Quando você desenvolve a sua fé, quanto maior o desafio, mais fervoroso você fica. Então fé não é algo humano, fé não é algo fabricado por nós, fé não é aquilo que nós aprendemos. Você não pode colocar a tua fé em coisas, em objetos. A sua fé ela tem que ser viva em Deus. A Bíblia nos exorta a ter uma fé viva nele. E hoje nós aprendemos que existem coisas que são pontos de contato, coisas que são usadas no lugar da nossa fé, e nós nos distanciamos da verdade de Deus, porque nos tornamos religiosos. E Deus não quer que você se torne meramente um religioso. Ele quer que você desenvolva a sua fé. Quando uma criança nasce, tudo nela é pequeno. Olhos pequenos, nariz pequeno. Eu já tive nariz pequeno um dia. Boca pequena, orelhas pequenas. A criança, ela é pequena. E ela vai crescendo naturalmente, desde que saudável, sadia. A fé do mesmo jeito. A fé, ela precisa ser desenvolvida. E quando você é alimentado corretamente, a sua fé é desenvolvida naturalmente. Algumas pessoas, elas querem se esforçar para desenvolver uma fé. A única coisa que precisamos fazer é nos entregar a Deus e permitir que o Espírito Santo nos conduza pelo novo e vivo caminho. Que Ele nos apresente um Deus que a religião não pode apresentar. E a graça de Deus vai nos tratando naquilo que nos afasta de Deus. Então a fé é cultivada a partir do momento que eu me entrego. A partir do momento que eu permito que o Senhor se manifeste na minha vida como discípulo, como filho. E o mesmo acontece com você. Às vezes você diz assim: eu queria ser uma pessoa com muita fé. Deixa eu te falar algo. Na Bíblia nós temos o relato de pessoas com muita fé, pouca fé e nenhuma fé. Quer ver? No caso de Tomé, tem muito crente que diz assim: eu sou como Tomé, eu preciso ver para crer. Está errado, nunca mais fale isso, porque o nível de fé de Tomé era 0. Um dia disseram para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. A notícia foi dada por Maria Madalena, e os discípulos, eles ficaram alvoroçados. Por que que Jesus vai se revelar a uma mulher, e justo Maria Madalena? É aí que está a graça de Deus. E Tomé, ele relutava, ele dizia: eu não acredito. Só se ele aparecer e me mostrar as suas feridas. Aí um dia eles estão dentro de uma casa, imagina só, olha o que foi que aconteceu. De repente, Jesus passa pela parede, gente.
Ó, e entra. Aí Tomé disse: meu Senhor. Vocês não viram, né? Vocês que estão em casa não viram essa gracinha. Não perderam nada. Esquece. Meu Senhor. Aí Jesus disse: porque vistes, crestes? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E Jesus puxa a orelha de Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo. Incrédulo, fé zero. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia. Um outro personagem que você conhece, que tinha pouca fé, se chamava Pedro. Imagina que um dia ele pula do barco. Eu vou contar a história desde o começo. Jesus subiu no monte para orar, e ele disse para os discípulos: me espera um bocadinho. E quando Jesus falava assim, era sinal que ele ia matar a saudade do Pai, que ia demorar. E como uma grande multidão sempre andava atrás de Jesus, ele deu uma ordem aos discípulos: vocês vão pegar o barco e vão para o meio do mar e vão me esperar lá. Imagina que Jesus termina de orar de madrugada. E quando ele desce do monte, ele viu que o mar estava bravio, revolto, o vento soprava contra a maré, ondas gigantes açoitavam o barco com os discípulos. E Jesus disse: eu não vou pedir para que eles venham até a margem, eu vou até eles. Quando você está enfrentando uma tempestade na tua vida, muitas vezes não é você quem vem até Jesus, Jesus é que vai até você. E ele andou por sobre as águas. Naquela época existia uma lenda que dizia o seguinte: que se pescadores tivessem uma visão no meio do mar, quando de uma tempestade, era morte na certa. E eles ficaram apavorados, porque Jesus apareceu de longe, um vulto, e Pedro estava com muito medo, e Jesus gritou assim: não temas, sou eu. Aí Pedrão disse assim: se sois vós, deixe-me ir ter contigo. Aí Jesus disse: come on, venha. Aí ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Só que no meio do caminho ele começou a ouvir uma voz. Cuidado com a voz que você ouve, porque esta voz rouba a tua fé e faz você afundar. Aí essa voz dizia para ele: Pedro, você é pescador, você sabe que é impossível andar sobre as águas. Imagina o primeiro que surfou. É impossível você andar por sobre as águas, Pedro. Você vai afundar, você vai morrer. Raios, relâmpagos, trovões. E o diabo é assim: para ele derrotar você, ele tem que mostrar para você o que está acontecendo ao teu redor. Você tira os olhos da palavra, tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as coisas, para as circunstâncias, para as adversidades, para as situações. Imagina só que Pedro afunda e Jesus não faz nada. Como assim, pastor? Quando Pedro abriu a boca, disse, engolindo muita água: Jesus, socorre-me! Não vê que eu estou perecendo, eu estou afundando, eu vou morrer. Aí Jesus pega ele pela mão e tira ele da água e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? A palavra é para você aqui
que tinha a unção de Tomé, homem incrédulo, não seja incrédulo, mas crente. Agora, homem de pouca fé. Você até acha que Deus vai fazer, mas você não acredita muito no que Ele vai fazer. É comum vocês dizerem assim para mim, achando que é muito espiritual. Uau, pastor, eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas, Deus responde, mas a minha oração não funciona para mim. Por quê? Porque ele não acredita. Quando ele ora por outra pessoa, a pessoa, ela tem fé, ela acredita e ela recebe. Não é mérito teu. Hoje de manhã, nós recebemos aqui uma moça chamada Eduarda, né? Eduarda. Ela assistiu um dos nossos últimos cultos presenciais, e quando ela chegou, a perna dela não dobrava. Ela andava assim, puxando a perna, e tinha muita dor. Teve um deslocamento, eu não sei do que foi, se da rótula ou de qualquer outra coisa. Eu só sei que patela aqui em cima. Doutor, patela aqui é? Perguntar para ele que ele manja tudo, né? Não, a gente troca, a gente transforma alguém em Frankenstein. Então ela não conseguia sequer dobrar a perna, arrastando. Aí ela foi para a sala branca e ela pediu para que eu orasse. Nós oramos. Uma perna dela era menor do que a outra, a Gabi filmou. Hoje ela disse assim: pastor, o médico disse que a minha perna era menor do que a outra, dá uma olhadinha se está tudo certo aí. Eu disse: filha, não encolheu não, está tudo do meu jeito. E ela agora está perfeita. Não precisa operar, não precisa de intervenção cirúrgica. A Gabi falou que ela baixava, levantava, né, Gabi? Pulava, está totalmente curada. Nós tivemos um outro caso de um menino querido aqui, o Rafael. É Rafael, né? Teu irmão, né? Ele deu um soco num momento de ira no vidro de uma porta. E quando ele puxa, rompeu o tendão, ligamento, nervo. E ele estava com os movimentos comprometidos. Ele tinha que operar. E a recuperação demorada. Nós temos uma pessoa da igreja que fez essa mesma cirurgia e foi mais de ano aí para se recuperar legal. Orei por ele, disse: a unção de Deus está sobre a sua vida para você receber essa cura. E ele foi embora, dormiu. Quando ele acorda, ele foi fazer a barba, e ele fazendo a barba normalmente com aquela mão que era comprometida, aleijada. Daqui a pouco ele: eu estou curado, largou tudo lá e veio correndo para a igreja, trouxe os exames e disse: olha aqui, pastor, semana que vem eu tinha que operar, eu não preciso mais, eu estou curado. É isso que você precisa aprender. Diga comigo: a minha fé funciona. E tem um segredo. Ela funciona em Deus. Quando eu estou em Deus, quando eu estou na sua palavra, quando a sua palavra está em mim, Deus vai me usar. Deus vai te usar. Eu me lembro uma vez que terminou o nosso culto. A nossa igreja era na Rua do Mercado, em cima das Óticas Califórnia. Era uma casa. E ainda não tinha aquela rotatória na rodoviária. O ponto de ônibus era ali na Pires Pimentel. Tinha um camarada lá que vendia salgadinho lá. Vocês lembram, não? Quem é do meu tempo aqui? Tinha um camarada que fazia coxinha, empadão, fritava na hora. Ungido, tudo sujo, avental, era só a misericórdia de Deus. Aí terminou o culto à noite e tinha uma moça com uma tala
braço todo enfaixado. Aí eu perguntei que horas eram, e ela me disse, eu perguntei, o que você fez no braço? Ela falou, sou enfermeira, eu desloquei meu ombro. Eu falei, você crê que Deus pode curar? Eu não dou nem tempo para a pessoa dizer assim, hã? Aí eu disse, em nome de Jesus, eu profetizo o seu milagre. Ombro, volta ao lugar. Aí eu falei, me dá licença. Tirei o braço do tipó e comecei a desenrolar. Ela falou, o senhor é louco? Eu falei, acho que sim. Não é sempre que eu faço isso, só quando eu tenho discernimento no meu espírito. Por isso que você tem que estar assim, em sintonia fina com o espírito. Aí eu disse, procurador. Ela falou, não dói nada, eu estou bem. Falei, toma aqui a faixa lá, a bandagem, nem sei como é que chama. Ela falou, você é bruxo? Falei, não, eu sou crente. Hoje eles acham que quem funciona no espiritual é bruxo, é do movimento Wicca, é espiritualista, é místico. Sabe, a culpa é da igreja de Jesus, que não está vivendo uma fé viva. A gente tem uma fé, mas a nossa fé é morta. Nós precisamos que o Espírito nos revele sobre esta fé viva e verdadeira, porque esta fé é que pode mudar a nossa realidade. Como é que o diabo ele age na vida de alguém? Ele tem que pintar um quadro negro no teu coração de impossibilidade, de complexidade, de dificuldade. Quando você diz assim, não tem jeito, é aí que a fé começa. Porque enquanto tem jeito, é natural. Enquanto o homem pode fazer, é natural. O que é fé? O natural pertence ao homem, o sobre pertence a Deus. Então nós cremos na fé sobrenatural. Quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, isso fala que nós vamos ter um estilo de vida diferente da que o mundo tem. Nós vamos viver por fé. A nossa ligação com Deus é através de fé. Porque fé não é só para você pedir coisas ou para fazer coisas. Eu lembrei de um outro garoto, fomos pregar numa igreja de Atibaia, Brasil para Cristo. Aí, no meio da ministração, eu vi lá que tinha um garoto com uma tala também. E eu peguei e chamei o garoto e orei por ele e falei, procurador. Ele disse, não dói. E eu, dói? Não, arranquei a bandagem. A mãe quase desmaiou. Pastor, a terceira operação que ele fez, não tinha mais nada. Imagina só você, que existe poder quando a igreja está reunida. E quando você não está aqui, você precisa entender que você é igreja. Deus quer operar através de nós como igreja. Quando Paulo fala dos dons do Espírito, fala que o propósito do dom não é para você ser exaltado, é para Deus ser glorificado. E como é que funciona? Não é quando eu quero e nem quando você quer, é quando Deus tem um propósito. Porque caso contrário, a gente procurava os doentes, curávamos todos e fechávamos um hospital, é ou não é? Mas não é assim. É de acordo com o propósito. Tem uma moça que é da nossa igreja, chamada Rose, ela é Meire. A Meire está aí ou não? Meire? A Meire é lá do Rosário, de Atibaia. Quando essa moça chega na igreja, ela chega com 2 muletas, aquelas de ferro, andando assim, arrastando as pernas, passos curtos, lentos e dolorosos. Chamei ela depois do culto, quando ela estava indo embora,
porque ela disse que não gostava de crente e ela estava ali forçada. No meio do culto ela queria ir embora. Aí ela estava indo embora de uma forma bem discreta. Eu disse: ei, você aí, vem cá. Tudo bem, baby? Estou contando tua história aqui. Aí orei por ela, peguei as 2 muletas e joguei em cima do púlpito. É divertido fazer isso. Aí aquela mulher saiu da igreja curada. Você imagina o que é entrar com uma muleta, 2 muletas e sair da igreja curada? Isso já faz anos. Deus opera milagres hoje. Você pode dizer isso? Deus opera milagres hoje? Mas a gente não acredita. Por isso que você deve acreditar. Você deve pegar a Bíblia e entender que aquilo que está narrado ali não é apenas histórico. É para você ter um despertamento. A Bíblia diz: eu, o Senhor, sou o mesmo ontem, hoje e todo sempre. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Mas pastor, por que hoje nós vemos poucas coisas acontecendo? É porque o povo não está comprometido com Deus e com a sua palavra. Se você passasse mais tempo com Deus e menos tempo navegando na internet, você ia ter uma unção poderosa em Deus. Se você passasse mais tempo orando e menos diante da TV, assistindo um documentário, uma série ou novela, a unção de Deus ia aumentar na sua vida. Eu gosto de contar essa ilustração, me permita contar de novo. Uma vez eu falei sobre fé, e no nosso culto tinha um velhinho muito simplório. Ele tinha ido poucas vezes na igreja. Olha o perigo de você ser crente velho, porque o crente velho, ele, ao invés de aumentar a sua fé, ele acaba morrendo na fé. Não, no começo é assim mesmo, mas depois a coisa muda. A coisa tem que mudar, mas para melhor, amém? Aí preguei sobre fé. O velhinho ficou cheio de fé. E ele tinha um compadre no sítio que não andava há um bom tempo. E eu tinha contado lá alguns testemunhos e o coração dele foi cheio de fé. Aí ele mal dormiu de noite. Ele tomou o ônibus, desceu e com o seu guarda-chuva e o seu chapéu na cabeça, ele andou por alguns quilômetros até chegar na casa do compadre. Chegou lá, pediu uma caneca d'água da talha, sentou do lado da cama do compadre, que tinha sofrido de um derrame e estava lá definhando há alguns anos com o corpo atrofiado, sem sequer poder falar. Aí ele disse: compadre, eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. O senhor crê? Você crê que Deus pode curar você? Você quer entregar a vida para Jesus? Porque dificilmente você leva a pessoa para Jesus, né? Você quer apresentar um milagre. Não apresente um milagre antes dela entregar a vida para Jesus. Tem muita gente que não recebe o milagre por causa disso. Ela quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Aí ele falou: senta aí, compadre, na cama. Com muita dificuldade, o velho sentou, colocaram ele sentadinho lá, falaram: agora você vai levantar, compadre. Pegaram o tênis dele, que era um Conga azul, e ele disse que estava cortado as pontas, porque ele tinha joanete. E aquele Conga era como se fosse um chinelo. Colocou o velhinho lá, o velhinho mal conseguia ficar de pé. E ele falou: anda, compadre, em nome de Jesus. 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 E ele puxando, compadre. Daqui a pouco, o compadre começa a chorar. E aí ele começou a fazer do jeito que eu ensinei, né, no culto. Você fazia isso, compadre? Não! Olha! Tô bom!
falou, agora tem que exercitar, compadre. Você tem que andar todo dia e dizer, estou curado em nome de Jesus, estou curado em nome de Jesus, estou curado em nome de Jesus. Por quê? Porque você fica o dia inteiro anulando a fé, quando você diz, estou doente, estou doente, estou doente. Você sabia que você cancela a sua fé com as suas palavras? A última confissão cancela a primeira. Nós tivemos uma situação na igreja, que a mulher só vivia doente. Está assistindo aí, você sabe que é você, né? Só vivia doente. E eu pedi uma palavra de conhecimento, Deus me mostra. Porque essa pessoa só vive doente. E numa conversa, a pessoa disse assim, você sabe de uma coisa? Quando eu não tenho dinheiro, eu fico doente. Como ela nunca tinha dinheiro, sempre ficava doente. Quando nós quebramos isso, a pessoa ficou sadia, saudável, com saúde. Olha o poder das palavras. Fui visitar o gerente das lojas Glória, na época, na Rua do Mercado, aqui em Bragança Paulista. A mulher dele não engravidava e eles queriam ter uma outra criança. Aí, eu fui lá, comendo um bolo, tomando um suco, pedimos uma palavra de conhecimento, e na hora ela soltou uma pérola. Sabe, quando eu tive meu primeiro filho, ele mal parou em casa, eu pensei que ia ter essa criança sozinha, e eu sofri demais, e eu disse assim, nunca mais eu quero ter uma criança se for para sofrer desse jeito. Pronto, fechou o seu útero. Eu falei, é isso. Quebramos, ministramos, e ela teve outro bebê. Se você entendesse o poder que tem a sua palavra, as suas palavras, você ia mudar o teu discurso hoje mesmo. Cuidado, porque você está projetando algo que é o oposto da fé, mesmo você sendo crente. A Bíblia diz que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem. A gente usa esse versículo, mas no sentido reverso. Por exemplo, você deve chamar as coisas que não são como se já fosse. Está doente? Chama saúde. Eu profetizo que eu estou curado. Dor saia. Eu creio no meu milagre. Eu ministro a minha cura. Eu creio em Jesus. Você está chamando as coisas que não são como se já fossem. Agora, se você diz assim, eu não aguento, eu estou cada vez pior, estou vendo a hora de ficar jogada em cima dessa cama, médico não resolve meu problema. Ela está chamando as coisas que não são como se já fossem. Ela está perdendo o pouco de saúde que ela tem. Eu não aguento essa dor de cabeça, eu vou ficar louca, a minha vontade é de bater a cabeça na parede e voar miolo para tu quanto é lado. Isso é coisa de crente falar, amado. Não, eu tomo remédio, não adianta de nada. Às vezes é espiritual. Às vezes é espiritual. A gente repreende, aquele mal vai embora. Então o mal pode ser físico, psicossomático ou espiritual. Hoje eu tenho que ter propriedade de falar que a gente está com um médico aqui, né? Mas é exatamente isso. O mal, ele pode ser físico, psicossomático. Sabe, aquelas coisas mal resolvidas acabam somatizando, cristalizando dentro de você e pode virar algum tipo de patologia. Pode se transformar numa doença. E existem aquelas que são espirituais. Jesus curou tanto a física, como as psicossomáticas, como que as espirituais. Aí as pessoas dizem assim, mas pastor, qual que é o mais difícil? Para Deus é tudo a mesma coisa. Para Deus é tudo do mesmo jeito. O problema é que a gente precisa aprender a girar a chave. Isso é possível através da fé. Então nós vimos assim, fé zero. Não seja incrédulo, mas seja crente, Tomé. Aí vem Pedro, homem de pouca fé, porque duvidaste? Mas, certa vez, um homem centurião do exército romano, um
comandante de hierarquia do exército, procura Jesus pessoalmente e diz: meu servo está moribundo, quase morrendo, à beira da morte. É isso que significa moribundo. Aí Jesus disse: eu vou até a sua casa orar por ele. Ele disse: não precisa, basta que diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Gente, ele não pensou assim: não vai na minha casa não, porque está bagunçada hoje. Não vai na minha casa não, porque minha casa é muito simples. Olha a fé dele. Não precisa Jesus ir para minha casa, basta que diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Aí Jesus disse que nem em Jerusalém, nem em Israel, nem na igreja, ele viu alguém com tanta fé. Eu tive uma experiência assim uma vez. Eu era de uma igreja chamada Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, do nosso saudoso pastor Antônio na época, depois ele foi ungido a bispo. E tinha lá uma irmã, a irmã falou: olha, a minha filha está no hospital e o quadro dela piorou, é muito crítico. E eu disse: terminando o culto eu vou lá orar por ela. Ela falou: não precisa ir. Eu acredito que se o senhor orar agora aqui, se você orar agora aqui, na época eu não era pastor, se você orar aqui, eu creio que Deus vai visitar ela no hospital e ela vai ser curada. Eu disse: seja conforme a tua fé. Aí eu orei, e ela depois me deu notícias de que a filha dela foi curada e se recuperou do mal. Preste atenção, quando alguém pedir oração para você, não diga: eu vou pedir para o meu pastor orar por você. Comece você a exercitar a sua fé. Comece você a liberar a sua fé. Comece a crer que Deus vai te usar, porque este é o sentido de ser um discípulo de Jesus. Comece a chamar as coisas que não são como se já fossem. Você chega lá na sua construção da vida e fala: não, mas vamos orar um pouco aqui em cima, não é? Porque é na cobertura, são chique. Obrigado Deus, nós cremos no teu milagre, nós cremos na tua unção, nós cremos na tua provisão, nós sabemos que o Senhor está preparando, manda recursos, Senhor, toca no coração do meu Pai Jesus, aleluia. Essa parte é brincadeira. Você está entendendo? Você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu já vejo a casa pronta, eu já vejo ela coberta, eu já vejo as janelas, eu já vejo as portas, eu já vejo o piso, eu já vejo a pia, eu já vejo o gabinete, eu já vejo a casa pintada. Você tem que pintar um quadro no teu coração. Quando o diabo quer fazer, sabe como ele faz? Ele pinta um quadro no teu coração. Tem gente que me fala: pastor, eu tive um sonho, eu me vi na cama, eu me vi de cama, eu me vi largado. Mas por quê? O diabo está tentando pintar um quadro no coração. Pastor, sonhei que fui demitido, que fui mandado embora. Vai orar. Pode ser que aconteça? Pode. Se Deus permitir, até agora Ele cuidou de você e vai continuar cuidando. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, acabou. Não faz drama, quem tem fé não faz drama. Marca aí: quem tem fé não faz drama. Quem tem fé não faz. Quem tem fé não faz. Para de dar showzinho, para de descabelar, para de chorar pelos cantos, para de sofrer guidão, para. Creia, o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Ele não falha, Ele cumpre a sua palavra. O meu Deus é um Deus de milagres. E você é filho dele, você é filha dele. Creia, mas aprenda a profetizar. O justo viverá da fé. Você tem que aprender a praticar sua fé todos os dias. Não é só para conquistar alguma coisa, para conseguir um favor. Isso é automático. Eu tenho aqui minha sogra, a Cida. Ela vendeu a sua casa há um tempo atrás e ela precisava de um lugar para morar.
Eu tinha trazido um pastor do Rio de Janeiro para cá, aluguei uma casa, mobiliei a casa, ajustamos as coisas, mas ele não ficou muito tempo aqui. Aí ele volta para o Rio e a casa fica vazia durante 30 dias. Eu estava orando para ver o que eu ia fazer com aquela casa. Aí Deus me disse assim: honra a tua sogra. Aí eu coloquei lá a irmã Cida, numa casa digna, numa casa boa, numa casa gostosa, móveis novos. Ela é minha intercessora, ela é minha segunda mãe, ela é minha sogra. Se você conhece alguém que não fala bem da sogra, tem algum problema com ele, não é com a sogra. Libera a palavra, nem que seja por fé. Mas ela sempre foi minha intercessora. Aí, ela ficou um tempo lá, e não demorou muito, Deus deu uma casa para ela. Não paga mais aluguel. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Não paga mais aluguel. Deus abençoou ela com uma casa nova, foi construída para ela. Deus não é bom? Só que nós ficamos assim: será? Tem um irmão aqui na igreja que ganhou um terreno com cerca de quase 5 mil metros. Aí fala: não, pastor, isso não acontece. Pois é, não acontece com quem duvida, irmão. Começa a crer. O Cristiano está por aí, né? Cadê Cris? Está ali, ó. Hoje eu fiquei muito feliz, Cris, porque um irmão da igreja semeou um Astra na vida dele. E o irmão ficou um tempo sem carro. Você imagina? Mas o irmão pega, deu um carro para o Cris, um carro bom, um carro novo, e agora ele está com um carro velho, e depois quebrava tanto o carro, ficou sem o carro. E hoje eu vi ele com um carro zerado, Cris. Eu glorifiquei a Jesus, pisei na cabeça da serpente. Deus é bom, é um Cobalt, chique, não é? É um Cobalt. Cobalt. Gente, preste atenção. Em que dimensão você está andando? Você precisa desenvolver a sua fé. Não tem mal nenhum que possa te abater, se você se levantar em Deus e assumir tua autoridade em nome de Jesus e dizer: eu creio, eu recebo, eu vivo o meu milagre. Que horas são, por favor? 8h35. Por exemplo, começa segunda-feira. Qual é o teu pensamento? Segunda-feira, dia de trabalho. Parece que está indo para a forca. Vai com alegria trabalhar. Minha semana vai ser abençoada. Vou ser produtivo. Vou trabalhar debaixo da graça de Deus. Seja comigo, Senhor. É uma declaração de fé. Agora fica: ai que saco, Deus me livre, tem que trabalhar naquela firma, eu não aguento mais. Para de ser murmurador. Se você não faz o que gosta, deve gostar do que faz, pelo menos por enquanto. Agradece e glorifica a Deus. Você precisa trazer Deus para a tua vida. Você vai almoçar, é arroz e ovo. Traz o Senhor à mesa. Obrigado, Deus. Ora como se fosse um banquete. Obrigado, Deus, por este alimento. Eu recebo abençoado. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem suprido as minhas e as nossas necessidades em casa. Isso agrada o coração de Deus. Sabe o que vai acontecer? No outro dia vai ter já arroz, ovo e feijão. No outro dia já vai ter arroz, ovo, feijão e salada. Está entendendo como é que Deus trabalha? Ele trabalha gradativamente. Por quê? Você precisa crescer na sua fé. E isso é um processo paulatino.
paulatino, gradativo. Ele vai fazer, ele já está fazendo. O problema é que muitas vezes você cancela aquilo que Deus está te dando. Eu orei por um piloto de avião. Ele tinha sofrido um acidente. A perna dele ficou menor do que a outra. E a minha irmã estava junto. E era casado esse rapaz com a irmã do marido dela na época. Aí eu fui orar e eu disse: olha, fecha a boca, não abra, não fale nada. Aí quando eu comecei a orar por ele, a perna começou a tremer, a perna começou a crescer. E quando a perna ficou do mesmo tamanho da outra, ele falou: não acredito, minha perna cresceu. Fez assim, não cresceu mais, encolheu. Cuidado com as tuas palavras. Tem gente que fala: eu ando doente. O que ela profetizou? Doença. Tem irmão que diz assim: pastor, eu sinto que vou viver pouco. Teve uma que chegou para mim esses dias, eu falei: amém. Eu vou estar louco, pastor, o senhor disse amém. Eu falei: olha, você não está profetizando? Ó, se você não quer, não profetiza. Quando vem alguma coisa na tua cabeça e você sabe que é do inimigo, cancela. Está repreendido, está amarrado. Eu vou viver muitos anos, o tempo que Deus tem para mim nesta terra, e vou dar testemunho do Evangelho de Deus. Acabou. Pastor, mulher tem muito desse sonho que o diabo faz. Pastor, eu sonhei 3 vezes essa semana que o meu marido está me traindo. Falei: irmã, não agasalha isso no seu coração. Não é revelação, porque tem algumas irmãs que tudo para ela é revelação. Ela acredita em revelagem, visagem e profetagem. A gente tem que ser sério. Olha só o princípio. O sonho pode ser de Deus, do homem e do diabo. Mas o que eu faço? Você vai tratar ele melhor do que você sempre tratou. Vai ser romântica, sedutora, carinhosa. Vai cuidar dele. Por quê? Ele não vai fazer nada de errado. Por que ele vai pegar uma tranqueira lá fora? Se ele tem uns Rolls Royce na garagem da casa dele, uma Mercedes. Não vai. Ah, pastor, mas tem homem que não é convertido. Pois é. A mulher diz que a Bíblia diz que a mulher vai santificar o marido, vai ganhar ele, e de boca fechada. Aleluia. Você está entendendo como a gente tem que mudar muita coisa na vida da gente? Você tem que entender que fé, então, não é pirlim pim pim, abracadabra, alakazam. Não é. É algo que você vai trabalhar todo dia. Como você desenvolveu a sua fé, pastor? Eu vou contar, mas vocês não podem rir, amém? Um dia eu estava indo para São Paulo, num treinamento da Valnice Milhomens, na Igreja Batista do Davi Clava, lá na Lapa. Aí eu morava na Pedro Rossi, cruzei uma casa que a gente morava, da irmã Laíde e do irmão João. Aí o gatinho dela estava morrendo envenenado. Tinha um japonês que morava do lado, e os gatos comiam, bebiam alguma coisa lá e morriam todos. E ela estava lá chorando por causa do gato, porque a morte já era certa. Ele já estava espumando, já estava fraquinho. Eu abaixei, coloquei a mão no gato e disse: a tua palavra diz que se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Mas fala que é para nós, não fala que é para gato. Mas Deus honrou minha fé. Eu profetizo vida, eu cancelo o poder desse veneno.
no corpo desse gato, em nome de Jesus. Aí eu dei uma palavra profética, eu disse: irmã, ele vai viver. Aí fui para São Paulo. Um dia eu estou na igreja, aí o pastor disse que igreja tradicional tem dessa, né? Quem aqui quer dar um testemunho? Aí a irmã disse: eu quero dar um testemunho. O irmão passou em casa outro dia, orou pelo meu gato. O meu gato não morreu. A igreja começou a rir, porque eles não entenderam o propósito da fé. E eu comecei assim, orava por gato, eu orava por gente que morria. Eu dizia: meu Deus, não vou orar mais por ninguém, mas fica tranquilo, porque isso já mudou. Olha o que é fé, gente. Às vezes é uma fé doida. A Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para o mundo. Mas você não pode pegar a Bíblia e ir no pé da letra de tudo, por favor. Não pode ir no literal. Olha o que aconteceu. A gente foi pregar numa favela chamada Jardim Colorado, lá perto do Posto de Monte. A favela de Jardim Colorado se tornou depois o Maranata. Saíram de lá e foram para o Maranata. Imagina só. O Cris chegou aí nessa época comigo? Não, né? Imagina só. Uma velhinha chegou com os olhos cheios de catarata. Aí falou assim: irmão, você pode orar pelos meus olhos? Eu tenho catarata. Eu vi na Bíblia que Jesus fez isso, eu fiz também. Falei: vem cá, abre bem os olhos. Falei: vai para casa, que Deus vai te curar. Aí quem estava comigo não entendeu nada, falou: você é louco, você cuspiu na cara da velhinha. Falei: pois é, está na Bíblia, vocês nunca leram? Jesus fez o mesmo. Jesus cuspia no chão, fazia lama, passava nos olhos, molhava a saliva, colocava nos ouvidos, na boca. Eu fiz a mesma coisa. Eu não faço mais isso, fique em paz. Aí eu fiquei tão envergonhado. No outro fim de semana a gente foi para a favela de novo pregar lá para eles. E eu falei: graças a Deus a velhinha não está no culto. A gente está indo embora e eu ouço uma voz: irmão! Eu falei: Jesus, é a velhinha. Aí voltei e falei: oi, irmã, você sabe aquela cuspida que você deu nos meus olhos? Eu todo envergonhado, eu disse: eu sei sim, irmã. Já ia pedir perdão. Ela falou: foi tão bom, dá para dar mais 2? Antes eu via tudo anuviado, agora eu estou vendo melhor. Olha só, a Bíblia, ela não esconde isso de nós. Ela mostra. Às vezes a gente não tem aquele mesmo protocolo, aquela mesma formalidade, né? Mas é a forma como Deus opera. Vamos para o texto. Olha só, os discípulos estão com Jesus e eles estão passando de Betânia, indo para Jerusalém. E acontece algo interessante. Diz a Bíblia que Jesus estava com fome. Legal isso, né? Imagina a barriga de Jesus roncando, com fome. Não tinha nenhum McDonald's lá perto. Aí ele olha para o pé de figueira e ele vê que tinha folhas. E geralmente quando tem folhas no pé de figo é porque tem figo. Mas alguém passou lá antes do que ele comer os figos. Aí ele aproveitou para ensinar uma lição para os seus discípulos. Então ele fala alto para que todos ouvissem: ninguém mais coma figo de ti. E foi para Jerusalém. E quando eles voltam no dia seguinte, aquela figueira estava esturricada, seca, morta. E os discípulos ficaram impressionados e disseram assim: escuta, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus ensina um segredo para nós. Quando ele diz assim, no versículo 22, e Jesus respondendo disse-lhes: tende
fé em Deus. Tem uma outra tradução que diz assim: tenha fé do tipo de Deus. Não é para você brincar com a fé. Vai comprar pão numa padaria, não tem pão, ninguém mais coma pão desta padaria. Não, não seja criança, não seja menino. Fé não é para crianças, não é para meninos. Fé é algo sério. Então, diz a Bíblia: porque em verdade vos digo, que qualquer um que disser, diga qualquer um, desde que tenha fé, gente, qualquer um, desde que tenha fé, qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Note, quem crê que fé remove montanhas? Agora eu vou te falar uma coisa: só a fé não remove. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. É pegadinho, viu? Olha o que diz, ó: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não profetiza a crise, profetiza Cristo. Profetiza o teu milagre. Creia nas mudanças que Deus vai fazer. Creia no tratamento de Deus. Creia na sua graça. Quando fala a respeito do monte, não é o monte do Leite-Sol, nem o monte do Guaripocaba. É o monte do seu problema. Muitas vezes o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta é como se fosse uma montanha. E está dizendo aqui que se você abrir a boca e disser, mas tem que abrir a boca e falar. Oração vem de oral. Às vezes você diz: não, eu fiz oração silenciosa. Não, eu orei em espírito. A Bíblia te exorta a abrir a boca e falar. O reino espiritual tem que escutar o que você libera como fé. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse assim: onde é que está Lázaro? Está lá no cemitério da saudade. No meio do caminho, ele fala bem alto para todo mundo ouvir: Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Lázaro não tinha sido ressuscitado ainda, mas ele estava chamando as coisas que não são como se já fosse. Obrigado porque tu sempre me ouves. Você tem que ter esta fé. Não importa o que aconteça. Cancela o poder do diabo. Profetiza a liberação de Deus em nome de Jesus. Então diz: e se fará aquilo que diz, tudo que você disser lhe será feito, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Amém? Imagina só, o camarada vai assaltar um banco, reúne a equipe. Deus nos abençoe neste roubo, que dê tudo certo, que a polícia não apareça, que possamos roubar o banco sem disparar um tiro. Tenha santa paciência. Tem que ser tudo de acordo com a palavra. Tem coisas que Deus não abençoa. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, estou apaixonada. Eu falei: que bom, irmã. Mas é um homem casado. Eu falei: que mal, irmã. Eu falei: você não pode destruir uma família para construir outra. Deus não vai te abençoar. Ela falou: pastor, eu não tenho direito de ser feliz? Quando a gente ama, vale qualquer coisa. Eu disse: então vou roubar uma Land Rover na esquina. Eu também tenho direito de ser feliz. Eu vou roubar uma Mercedes na esquina. Ela falou: não, você vai roubar. Eu falei: você não está roubando? Queridos, a coisa é séria. Diga: eu quero ser mais crente. E olha o que diz a Bíblia. Porque, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Gente, tem uma revelação poderosa aqui. Olha só. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes. Primeiro eu vou crer, para depois receber. Primeiro eu vou crer,
para depois receber. Você quer fazer o quê? Primeiro receber para depois crer. Não funciona. Olha o princípio aí. O Senhor nos ensinando. É um princípio espiritual. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede, que recebereis. E depois, tê-lo-eis. Deixa eu falar uma coisa que eu não passei para vocês aqui a respeito da fé. Você sabia que não perdoar cancela a fé? E Jesus ensina no versículo abaixo, de número 25, dizendo assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então, um espírito não perdoador cancela a fé, neutraliza a fé, paralisa você. Vamos ficar de pé? Tem muita coisa para se falar a respeito de fé, mas para finalizar, deixa eu passar só um princípio aqui. Você sabia? Vai na mesma pegada que você está. Entenda isso que eu vou te falar. Aqui, Jesus liberou a sua palavra. A palavra secou a figueira. E ele diz: tende fé em Deus. Este é o segredo. Ou seja, a minha fé tem que ser liberada de acordo com a palavra de Deus. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Por isso que eu preciso ir para a palavra e conhecer o que diz a Bíblia. Uma irmã me disse: pastor, eu estou desacreditada, meu marido não vai ser salvo, eu acredito que ele vai morrer e vai para o inferno. Eu disse: irmão, o que diz a Bíblia? Ela disse: não sei, fala sobre isso. Eu disse: fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa orar a palavra. Tira os olhos da sua dor, da sua frustração, da sua decepção, da sua desilusão. Começa a orar a palavra. Então, as tuas palavras te governam. E para encerrar, o que você tem falado habitualmente? Porque muitas vezes aquilo que a gente fala no automático e a gente nem percebe. Mas nós estamos liberando palavras de morte. Palavras que vão nos podar, nos castrar, nos cercear. Tem muita coisa que você cancela com a sua boca sem perceber. Tem gente que chega e pede oração: pastor, ora por mim, eu estou com esse problema. Aí a gente ora, é plantada no coração dele uma semente de fé. Aí ele vai, está indo para casa, ainda aqui conversando com os irmãos, alguém pergunta: e aí, como é que você está? Ele falou: oh, rapaz, difícil, você não sabe de nada, coisa complicada. Ele já arrancou a semente que foi plantada no coração dele aqui dentro. Ora por emprego. Você crê, irmão, que Deus pode suprir suas necessidades? Creio. Aí ele está saindo, conversando com o irmão: e aí, como é que está? Tudo bem? Ah, rapaz, Bragança não tem emprego para mim, estou vendo a hora de mudar de cidade. Está complicado demais, não consigo nada, estou assim, cansado já de distribuir currículo, vou em todas as agências de emprego, não dá nada. Quer dizer, aquela oração que foi feita, a semente já foi arrancada. Lembra da mulher que não podia ter filho, e o profeta orou por ela, e ela engravidou, e gerou uma criança, só que a criança morreu. Aí ela deixou a criança no quarto, foi procurar o profeta, e no meio do caminho, quando alguém perguntava para ela: está tudo bem? Ela disse: está, tudo me vai bem, tudo me vai bem, tudo me vai bem. Me fala uma coisa: por que pobre gosta de falar de desgraça para os outros? Gosta de falar dos problemas dele. Olha, aprenda uma coisa: fala dos teus problemas só com quem pode resolver. Para com isso. Vamos tomar um café? Aí está tomando café, está falando de desgraça, está falando mal do marido,
Está falando mal dos filhos? Está criticando sempre alguma coisa? Para! Começa a ser fonte de vida e terminal de maldição. Fonte de vida e terminal de maldição. Fonte de vida e terminal de maldição. Essa mesma mulher que não podia ter neném, que o marido era gerente das lojas Glória da Rua do Mercado, o filhinho dela estava com uma hérnia e precisava operar. E eu orei pelo garoto. E ele tinha que ir no dia seguinte para o hospital em São Paulo para fazer essa operação. E eu ensinei para ela como agir por fé. Eu falei, você vai pôr a mão, você vai apontar e você vai dizer, do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou a figueira, esse mal vai secar, sumir, desaparecer em nome de Jesus. E quando ela foi sair de casa, ela foi trocar o garotinho, a hérnia ainda estava lá. Mas pelos olhos da fé, ela já cria que o filho tinha sido curado, sarado e liberto dessa hérnia. Ela foi para São Paulo e no carro ela dizia, meu filho está curado, ele está sarado, ele está liberto dessa hérnia. Quando ela chegou no hospital, ela entrou no consultório, o médico foi dar uma olhadinha. Quando ele olhou, ele falou, mamãe, tem algo estranho aqui. Ela disse, o que foi, doutor? Ele disse, seu filho não precisa mais operar, a hérnia desapareceu. Mas ela aprendeu a abrir a boca. Olha, guarda isso, não deixa mais o diabo usar a sua boca. Muitas vezes a mulher diz, eu não gosto mais de você, eu te odeio, eu tenho nojo de você. O diabo está usando a boca. Não deixa o diabo usar mais a tua boca. Tem vontade de falar coisa que gera morte, você vai dizer assim para o marido, pisa na cabeça do diabo, eu te amo cada vez mais. Eu estou vivendo um novo tempo com você. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou cada dia mais apaixonada. Mas pastor, não é mentira, é fé. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que ela está liberando vai tomar conta do coração dela e vai transformar o relacionamento deste casal. Comece a profetizar que você é próspero. Para de profetizar que você é miserável, só passa necessidade, só vive escassez. Comece a profetizar que é próspero. Você vai ver que Deus pega um pouco e multiplica na sua vida. Comece a profetizar que você tem bem-estar, saúde, vigor, vitalidade, força, energia. Você vai ver como é que muda tudo. Põe a mão onde está doente e profetiza o teu milagre criativo. A partir de hoje, entenda, a tua mente tem que estar alinhada com a sua boca. O teu coração, os teus sentimentos têm que estar alinhados com a sua boca. O que você crê é aquilo que você pensa. O que você crê é aquilo que você sente. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Vença essa depressão. Vença essa síndrome do pânico. Vença essa anorexia. Vença esse desejo de suicídio. Nos últimos casos que eu tratei de suicídio, de desejo de suicídio, a pessoa disse, pastor, eu tenho muita vontade de morrer. Eu disse, eu tenho muita vontade de viver. Por quê? Como que vai combater morte? Com vida. Já pensou você como conselheiro diz, eu também penso em morrer, estou cansado também, eu penso em viver, eu amo a vida, eu sou apaixonado pela vida. A pessoa olhou para mim e falou, primeira pessoa que me fala isso. Aí eu fico pesquisando na internet como me matar. Eu falei, eu pesquiso na internet como viver melhor. Eu falei, Deus criou a internet, Ele é o Pai das luzes. Você tem que tirar da internet as coisas boas, melhores que você tem que... Imagina, até o padre Fábio de Mello fazia isso. Fuçava na internet para pesquisar esse tipo de coisa. Mas pastor, é depressão. Preste atenção. Deus pode nos
nos ajustar, somos filhos e filhas dele. Deus é o nosso Criador, nós precisamos do manual para toda e qualquer manutenção ser feita na nossa vida. Deus quer que você viva uma outra realidade. Deus quer que você seja um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um vaso, uma ferramenta nas mãos dele. Para de viver uma vida de passividade. Já era para você ter desenvolvido a sua fé, rompido. Deus não tem filhos coitadinhos. Se apropria desta autoridade, desta fé e rompa. A tua semana vai ser uma semana graciosa. Não importa se o diabo se levantar, ele vai se levantar para cair. O Senhor vai à frente. O Senhor vai preparar tudo. Ele vai planear os teus caminhos. O Senhor vai fazer aquilo que você tentou a vida toda e não conseguiu. O Senhor vai te curar das suas frustrações, decepções e desilusões. E sabe quando começa a sua cura? Quando você verbaliza, quando você comunica, quando você coloca para fora. Agora sabe quem tem autoridade? É quem fala em linha com Deus. Não adianta eu ficar falando tudo errado, profetizando morte e depois de orar. Minha oração não vai ter poder, não vai ter unção, não vai ter autoridade. Mas comece a andar no temor de Deus. Eu nasci com um propósito, eu vou cumprir este propósito na minha casa, no meu lar, na minha família, junto aos meus vizinhos, amigos, conhecidos, desconhecidos e até inimigos. Te prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aprenda a discernir o que vem na tua vida de Deus e o que não vem. Quando não vem, combate, repreende e te prepara para o novo e diferente, em nome de Jesus.